Ah, Cheguei? chegou. Ih, esqueci o microfone. Falta o microfone. Ou dá pra ser sem Pega o microfone? microfone se quiser, dá tempo. Dá pra pegar? Ah, então tá bom. E você já contou pro pessoal que tá aí do que nós vamos falar? Eu comecei a falar que a gente está acompanhando as notícias aí da COP, vendo os pronunciamentos, e que esse tema da ecoansiedade surgiu, né? Ansiedade climática, o que que é isso? Já tem documento que fala sobre isso. Então a gente vai falar um pouco sobre essa questão, né? Gente, eu Que já tenho afeta muito o jovem. tantas ansiedades, agora eu vou ter a eco-ansiedade também. Meu Deus do céu! Gente, a Dani Barraca. Se eu contar para quem está aqui a importância da Dani Barraca na nossa vida, a gente virou relações simplificadas por causa da Dani Barraca. Oi, Dani, bem-vinda! Que saudade de você, minha querida. Que bom que você está aqui, viu? Assim eu também posso fazer essa homenagem pública, né? A você que falou, gente, mas vocês tinham que fazer isso para todo tipo de empresa. É assim, gente. A Dani trabalhava no hospital e no começo a gente trabalhava só para a área da saúde. E foi ela que deu essa dica. Por que só para a área da saúde? Todo mundo está precisando. Saudade, minha querida. Ó, você está chegando agora. Nós vamos falar de eco-ansiedade, tá bom? Eu tô aqui, ó. Isso me dá ansiedade. Beth, deixa eu te falar sobre ansiedades, né? Antes da gente falar da eco-ansiedade, que é essa que está na moda agora, uma vez a gente quando a gente começou a conversar sobre isso, ai, quantos coraçõezinhos adoro. Trabalhar com essa história, o Francisco foi me explicando, né, das ansiedades e tudo mais, não sei o quê. E aí, quando você começa a ver que tem várias, e aí ele ia explicando, eu falei, gente, acho que eu tenho todas. Porque tem mais de um tipo, né, Francisco? Não, o conceito de ansiedade, na verdade, é um conceito que, assim, a gente transita, né, entre os campos dos saberes, entre a psiquiatria, a psicanálise, e a gente vai encontrar o que é diagnosticado como ansiedade, com algumas diferenças importantes, né? Eu acho que quando a psicanálise fala de ansiedade, ela vai transitar muito ali pelas angústias, né? A investigação do tema. E a psiquiatria, ela vai fazer uma leitura que muitas vezes passa por uma fenomenologia, né, das manifestações e vai entender a ansiedade de uma forma que é um pouco distinta, né? Então, Não, assim, quando a explica gente fala, melhor, pera. Se eu tiver ah, assim, achando que eu tô com ansiedade e for no psiquiatra, ele vai por entender mais para exemplo, que se você lado? tem uma fobia, né, que é quando você olha o DSM-5, você encontra fobia dentro do guarda-chuva dos diagnósticos da ansiedade. Você olha pelo lado da psicanálise, você encontra a fobia dentro dos transtornos de angústia. Então, enquanto um vai olhar de um jeito como uma ansiedade, o outro vai entender como uma angústia. E aí tem algumas questões que são diferentes, tanto na clínica, né, do sofrimento psíquico, na abordagem clínica, na forma como você conduz isso, como no entendimento próprio do que é esse sofrimento, né? Mas, de maneira geral, aqui a gente vai falar sobre algo que transita talvez muito mais do que a psiquiatria pode entender como ansiedade, né? Quando a gente fala de ansiedade climática, ou ecoansiedade, ou, se quiser, inventaram até uma palavra para isso, que é solastalgia, né? Ah, não! Ah, não, isso vai ser forte demais para mim, solastalgia. Não, eu fiquei É o quê? ensaiando o dia inteiro essa. Nostalgia do sol. Eu tô com solastalgia. Me dá muito no inverno, solastalgia, So- sabe? Eu fico muito solastálgica, né? Porque a Não, gente mas não você sabe pode. que esse vem de solacium, de conforto, de alívio.
mas Hum, também de sal do sal da comida, o sal do mar, o sal da terra, né? hum. É, essa palavra latina é uma junção de uma palavra latina com uma palavra grega, né? Que tem a ver com compensação, com indenização também. E algia, que é dor. Então é como se fosse uma dor, uma ferida naquilo que está relacionado ao bem-estar, à vida, o que garante nosso conforto. Não, pera, vamos por partes. Você está dizendo que solastalgia é o nome assim mais técnico que deram para eco-ansiedade. Eco-ansiedade é o pop e solastalgia é isso? É para falar chique, assim, Ah, né? para ficar mais chique, fala eu tô com solastalgia em vez de O, tô com eco-ansiedade, que a eco-ansiedade é muito, né, você pode achar que não, é blogueirinha. inventaram esse, deve ter algum, não sei quem que inventou esse termo, mas enfim, Mas, talvez tenha mas sido um aí, blogueiro. mas eu achei bonito, porque assim, se vem de sal também, né, do sal da terra, é como se a gente se desse conta da nossa ligação com a terra, né? E por isso que dá essa dor, porque a terra está sofrendo. E aí você começa a perceber que você também está sofrendo, né? Nossa, não sei, parei aqui, vontade de parar só para ficar pensando nisso, assim. Essa dor, nossa, que combina com a dor da terra. Mas calma, Hum, Francisco, eu sei que a gente foi para esse assunto, mas eu queria dar um passo atrás. Eu não sei se o pessoal permite. Dois passos atrás. O primeiro passo atrás, ó, não posso ficar assim que dá reflexo, eu tenho que ficar olhando assim, ó, na reflexo dos meus óculos. Ó, primeiro passo atrás que eu queria dar. Ah, eu já sei porque tá dando reflexo. Ó, o que que a Consuelo esqueceu de acender? A luz! Tcharam! nossa, Ficou melhorou melhor? muito. Aham, tá ótimo. Seria bom se a palhaça conseguisse lembrar das coisas técnicas, né? Então, o primeiro passo atrás que eu quero dar, só que agora eu tenho que ficar assim, ó, em vez de ficar assim. Primeiro passo atrás é contar para as pessoas que estão aqui assistindo passando por aqui, que vocês podem conversar com a gente, que a gente ama. Outro dia entrou uma pessoa, já pediu para participar e bater o papo com a gente, isso é tão bom. Então peça para participar, não fica com vergonha. Ah, não sei, não sei. É um bate-papo. E se você tiver muita vergonha mesmo, não quer participar, escreve que a gente vai lendo. Nossa, que isso aqui possa ser uma conversa maior, que esse é o nosso objetivo, tá junto com vocês, conversar mais, tá bom? Então esse é o primeiro passo atrás que eu queria dar atrás, não, que eu queria dar. Segundo passo atrás, essa história do psicólogo, psicanalista e do psiquiatra. Porque você falou, ah, se você tiver ansiedade e for um psicólogo, vai pensar não sei o que, não sei o que. No psicanalista vai ser assim. Se for um psiquiatra, vai ser assado. E eu mesma, antes da gente trabalhar junto, né, não fazia a menor distinção. Inclusive, eu fazia terapia. E se você perguntasse que é psicólogo, é psicanalista, eu nem saberia a diferença. E eu acho que isso é uma coisa tão importante ainda, porque eu, lembrando que eu não sabia a diferença, eu não sei, né? Vou julgar que todo mundo não sabia que nem eu, as pessoas podiam saber mais do que eu, mas eu acho que ainda é muito comum que a gente não saiba distinguir e que a gente vai com uma ansiedade. Muita gente vai direto no psiquiatra, fala, me dá um remédio. Por quê? Porque o psiquiatra, em geral, vai tratar uma coisa assim com remédio, porque a visão dele é do corpo. Né? O corpo está produzindo tais e tais coisas, precisamos de um remédio e ele vai resolver. Mas se você for parar no psicanalista, ele vai falar, cara, também não sei, deita aí, vamos ver qual é que é. E acho que isso é uma coisa importante, que a gente anda com tanta pressa, né? Quando a gente está com ansiedade, inclusive, é muito difícil segurar ela. A gente tem Não, pressa que ela vá inclusive quando a embora. gente fala de eco-ansiedade, é difícil pensar como que um psiquiatra vai te ajudar com uma eco-ansiedade, né? Com uma Imagina, um remédio para solastalgia. resolver. É, Eu queria um remédio para minha solastalgia. Será que Gentili 41 que entrou aí é o pai da Kay? Nossa, eu vou morrer se o pai da Kay entrou. Vou achar incrível. Mas enfim, como que o psiquiatra vai te dar um remédio para solastalgia ou eco-ansiedade, né? Enfim, já dei meu passo atrás. Pode seguir da onde você estava. Bem-vindos e bem-vindas a quem está chegando aqui, gente. Vamos falar de eco-ansiedade, a mais nova ansiedade detectada sobre o planeta Terra. a Dani está falando, boa pergunta. Pois Imagina, a é. pessoa toma um um remédio para controlar a ansiedade ecológica e começa a jogar lixo no chão, né? Usar canudo plástico. Porque assim, você toma remédio para parar a ansiedade, você não fica mais ansioso. No caso da eco-ansiedade, você toma o remédio e aí você volta a detonar o planeta. É, Ah, mas é por isso, não tem remédio para eco-ansiedade, né? Eco-ansiedade é o
ansiedade climática, é um termo que nasce ali em 2017 por conta de um relatório que foi escrito pela Associação Americana de Psicologia, onde eles trazem as ansiedades, né, isso que eles colocam nesse grupo de ecoansiedade, como ansiedades relacionadas às mudanças climáticas, né? Por conta das mudanças, o que que isso tem produzido, né? E eles definem isso como uma resposta psicológica à mudança climática, como que é sentido como conflito, recusa, culpa, fatalismo, medo, desamparo, resignação. Quer dizer, a pessoa começa a ser tomada por esse tipo de sentimento. E isso é o que eles definiram como eco-ansiedade, e isso é apresentado nesse grande relatório que foi lançado em 2017. No ano passado, eco-ansiedade se torna um verbete do dicionário Oxford. Então, ele ganha essa confirmação como algo e que é sentido, sobretudo, isso eu acho muito, vamos dizer assim, sintomático do nosso mundo. É sentido muito por jovens, né? Os jovens são muito afetados pela eco-ansiedade, né? Então, Eu ia te perguntar. Fala, fala. pode falar, pode falar. Não, eu ia te perguntar exatamente isso, a questão da idade, não sem antes dar boa noite para a querida Vivalda Mafalda, boa noite. E eu ia perguntar se era uma coisa mais de jovens, porque assim, na minha cabeça, pode ser puro preconceito, assim, pré-conceito, no sentido assim, os jovens estão mais preocupados com isso, os jovens É o estão deles que percebendo está na reta, né? que eles vão passar mais tempo sofrendo com a tal da eco-ansiedade, mas aí eu comecei a pensar assim, e os agricultores que estão vendo essa salada de estações, que estão perdendo, como chama, plantações e não sei o quê, e estão vendo que a terra, né, a dor da terra, a terra está mudando e eles não têm. Eles devem também estar na lista aí da eco-ansiedade. Ou não, ainda não foi, como chama? Não fizeram, eles não entraram no radar do pessoal ainda. O que você acha? Então, Consuelo, assim, eu ainda não terminei de ler o relatório. Eu estou lendo o relatório, né? Já vi bastante coisa, mas Um a menino que gente. só lê, gente, a pessoa. Sério. Mas ele traz duas questões com relação ao que você falou, até onde eu já vi, né? Uma das questões é que o tema os problemas ecológicos, eles são problemas difíceis da gente falar, né? É difícil das pessoas aceitarem, sobretudo gerações mais antigas, entrar nesse tema porque é um tema que fala, né, de assuntos muito complicados, muito Aponta o dedo na desagradáveis. nossa cara, aponta o dedo na nossa É, cara. é um tema que faz as pessoas mudarem de assunto, né? Isso está escrito lá no relatório, assim, isso está sendo sugerido no relatório, né? E a gente tende a recalcar esses assuntos que são delicados. Agora, isso, né, é uma leitura minha, assim, pelo que o relatório apresenta. Por que isso, né? E aí, pensando em cima do que traz o relatório, é que a questão climática, ela adianta uma angústia que a gente não precisaria viver, né? Se a gente considerar a nossa microvidinha aqui, que é a angústia da morte, né? Ela aponta para uma direção de aniquilação da espécie, né, da vida como ela está posta hoje no planeta. Nesse sentido, é um tema muito angustiante, é um tema muito desagradável, é um tema que afasta as pessoas do debate e é um tema difícil da gente abordar com a clareza e a seriedade que ele precisa ser tomado, porque a gente fala desses limites, né, do limite de uso dos recursos naturais, né, até quanto o planeta aguenta. Então, eu acho que são duas coisas aí, então. Veja se eu estou viajando. Ô, gente, podem participar, tá bom? Pode escrever aí, manda mensagem, me conta se você também tem eco-ansiedade ou solastalgia. Ó, é um tema trágico, a Beth está colocando. É trágico, Beth. Olha só, você está falando que, de certo modo, um olhar de que isso antecipa o fim, ou a morte, ou o fim da humanidade. Mas sabe o que eu acho que é outro motivo que faz a gente fugir desse tema? Ou tá junto com esse que você falou dos limites, com essa questão do limite de uso dos recursos da terra?
eu vou ter que mudar o meu jeito de viver. E eu quero continuar andando de carro, eu quero continuar comprando roupa, né? Roupa, a indústria da moda é a maior, assim, uma das maiores, acho que é a principal indústria que mais, nossa, faz mal pro planeta num grau. Aí você fala, nossa, minha roupa faz mal pro planeta, e agora, né? Então tem que comprar Hoje eu roupa vi para. um discurso, né, Fala. falando que 1%, os 1% mais rico, eles estouram o limite de emissões em 30 vezes, né? Enquanto que Então, então eu tenho que mudar meu jeito de viver. E eu acho que antes de. Se quer chegar lá que você, assim, nossa, eu vou morrer porque a gente não consegue entrar em contato com isso mesmo, né? Aí você explica por quê. Mas é porque ele atinge meu cotidiano imediato. Imediatíssimo aqui, assim, ó. Que é já ter que fazer mudanças já, e eu não quero mudar porque é tão bom, né? Tô consumindo, tô no conforto. Então, acho que isso também é um negócio que deve colaborar muito, né, pra gente evitar esse tema. O que você acha? acho que sim, né? Mexe com muita coisa, né? Muita coisa que a gente precisa rever e perceber que a gente tem responsabilidade, está envolvido e, e que se as coisas estão caminhando para um fim aí, né? Assim, saberemos se ele vai ser trágico, né? Como a Beth perguntou aí. Se ele chegar, se ele acontecer, né? Se ele acontecer, aí sim, é um caminho trágico, né? Mas como que a gente se avê com essa nossa responsabilidade, né? É, E, exatamente. e como que a gente não se preocupa também com os que estão vindo aí, né? E eles sentem, e é isso que a gente estava falando dos jovens, né? Sentirem muito essa ansiedade. E aí você estava falando lá dos agricultores, né? Eu acho que tem duas coisas aí. É isso que eu falei agora, né? Das pessoas não quererem entrar nesse tema porque é um tema indigesto, mas também da gente separar o que é eco-ansiedade e sofrimentos mentais causados pela mudança climática, né? Que são duas coisas diferentes. Mas a eco-ansiedade seria um desses sofrimentos. Deixa eu dar oi pro Clodoir. O Clodoir é o chapa meu de tantos anos. Que bom que você tá aí, cara. Muito legal. Chegou mais gente também. Bem-vindos, bem-vindas, viu? Mas voltando, eco-ansiedade não é um desses sofrimentos do guarda-chuva, não? Não, então, a eco-ansiedade é são esses sofrimentos que dizem respeito à percepção de que o mundo está mudando para pior e como que essa percepção altera a minha saúde mental. Agora, É. existem algumas consequências da mudança climática que vão afetar a nossa saúde mental por outras vias. Por exemplo, o transtorno de estresse pós-traumático depois de uma enchente, depois Ah, de um furacão, ou a depressão, ou a ansiedade, ou a angústia que alguém que vive uma situação de seca ou de incêndio enfrenta durante a tragédia climática, né? Durante esses eventos extremos, né? Que são cada vez mais frequentes e trazendo cada vez mais consequências. E aí a gente tem uma tabela que eles mostram assim muito interessante que fala dos impactos na saúde mental, na saúde de maneira geral, tanto na saúde física como na saúde coletiva, na saúde social, né, de uma comunidade, por conta de poluição, de aumento de vetores de transmissão de doenças, de aumento de alergia, impacto na qualidade da água, calor extremo que também aumenta o impacto sobre o bem-estar das pessoas, sobretudo os jovens e os velhos, né, que as sofrem mais crianças. com esse calor. Exato, as crianças são os mais afetados pelo aumento da temperatura. Migração forçada, conflitos, guerras, enfim, uma série de efeitos, né, Nossa. da saúde coletiva, da saúde física, que a gente vai observando na medida em que o meio ambiente vai sendo degradado. E isso tudo, claro,
vai impactar na saúde mental. Então, veja, toda ansiedade gerada por tudo isso é uma coisa, né? E a ecoansiedade é uma outra coisa. Quer dizer, é uma coisa que você não precisa necessariamente ser vítima do impacto, né? Ou estar entre os mais privilegiados, porque os mais privilegiados vão sofrer menos o impacto direto, mas podem sofrer de ecoansiedade, né? Isso Uhum. foi notado, por exemplo, nas comunidades da Califórnia, de Nova York, dos Estados Unidos. Quer dizer, um país rico, um país em comunidades que tem um bom índice de desenvolvimento humano, as pessoas lá sofrendo, mesmo não tendo o impacto direto das mudanças climáticas, né? Ou o impacto mais evidente que certas populações têm já, assim, de uma forma bastante Ô, dura. Francisco, eu tô aqui pensando, né, que a gente tem falado de uns temas aqui na live, né? Como a gente fala desses temas, se a gente se deprimir, né? Do tipo, ai, meu Deus, não vai dar certo, porque é uma lista de problemas, né? E a Beth até colocou assim, nossa, eu me sinto tão impotente, né, dessa história, né? Então, gente, começa com conversa, né? Começa com a gente falando sobre esses assuntos para poder fazer. Porque, Beth, você escreveu também, né? Dependemos das iniciativas do poder público. E eu acho, quando eu vejo a COP, ai, hoje eu vi um comentarista, uma comentarista da COP, eu não lembro exatamente quem, que falava assim, ai, como que era, mas eu achei tão inteligente, colocar coisas em ação em vez de ficar fazendo mais planos, porque a gente já tem. Se a gente fizesse só os objetivos da Agenda 2030, gente, a Agenda 2030 é aquela agenda que está dizendo que até 2030 a gente tem uma série de compromissos, 17 compromissos. Se a gente ficar só naquilo, não faz novo documento, não inventa nova. A gente precisa, né, que a coisa seja feita. E eu entendo, Beth, essa coisa gigante, né, que é assim, meu Deus, né? Precisa de lei para os gases do efeito estufa. Quando a gente economiza água, né? Eu penso assim, nossa, eu faço uma economia de água aqui no meu banho, na minha casa, todas as pessoas. Mas se você lê que quem precisa economizar água é a indústria e a diferença, olha, Ana Paula Peron aí, minha querida, bem-vinda. Será que você está nas Europa ou você está ouvindo a gente daqui mesmo? Ah, vem participar. Ana, e quem chegou agora? Estamos falando de eco-ansiedade, de solastalgia, que é o nome chique de eco-ansiedade. Então, se as indústrias economizassem água, elas teriam. Nossa, gente, é muito mais importante que cada formiguinha. Só que as formiguinhas não podem deixar de fazer. E eu acho que é por aí, Beth, que eu, por exemplo, me ligo nesses temas. Do tipo, enquanto estão lá na COP e não decide nada, eu vou pelo menos fazer minha parte. É assim que eu dou conta dessa história para não me sentir nessa impotência, nessa coisa de ferrou, né? Eu tenho filho pequeno, você fala, gente, tadinho, que mundinho que ele está herdando, né? Ah, Ana Paula tá aqui, bem-vinda, minha querida. Então, eu não sei vocês como que vocês pensam, mas eu tento sair desse lugar de ou desespero ou impotência um pouco por aí, né? Vou fazer aquilo que eu tenho que fazer, trocar o tipo de lâmpada, essas coisas que a gente faz na casa, né? E nas nossas vidas pessoais. Eu não sei de onde eu comecei com esse papo, tá, Francisco? Mas você pode puxar aí. Ai, ai, ai. É. Não, assim, então, assim, são definições muito ainda livres, né, do que seria a solastalgia, a ecoansiedade, alguma coisa assim, mas é algo que as pessoas, é um sofrimento que já é tão frequente, tão percebido, que já rendeu um relatório da Associação Americana de Psicologia, né? Já tem gente pensando sobre o tema, escrevendo, já tem uma série de trabalhos e publicações acontecendo em torno de um tema que diz respeito muito menos a uma patologia do indivíduo, a um sofrimento, a um desequilíbrio químico qualquer, e muito mais na nossa relação com o nosso mundo, né? A gente, de novo, isso que a gente repete sempre aqui, como que a gente produz um mundo que nos traz sofrimento, que nos causa esse tipo de ansiedade, né? E a gente vai vivendo a nossa vida sem refletir muito sobre isso. E aí a gente começa a observar certos fenômenos, como isso que chamam de ecoansiedade, se propagando e se tornando cada vez mais frequente. Por quê? Porque a gente está produzindo um mundo onde o ser humano não é comportado, né? Não comporta o ser humano mais esse mundo. O ser humano é alguma coisa que está aqui
meio que para fazer continuar funcionando, mas meio que atrapalha também, né? Nossa. Então, né, assim, a gente é quase um mundo Matrix, né, onde a gente fica alimentando máquina e algoritmo, né? Então, se você não serve para alimentar essas máquinas, fica uma coisa meio que não, quase que não conta, né? Ô, Então, gente, pode falar, pode Francisco, falar. pode falar. Não, 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 então, é assim, é como que a gente vai pensar que o que que a gente precisa fazer sobre o mundo se a gente não colocar as pessoas na frente, né? Se não colocar o ser humano como isso que é o motor, né, do mundo, da vida, das relações, o que mas isso realmente importa. pensando que alguém pode interpretar diferente, tipo, a gente coloca tanto o ser humano na frente que a gente não pensa em mais nada, não pensa na natureza, bababá. Mas você está falando outro jeito de colocar o ser humano, né? O ser humano que consegue sobreviver, né? Só O para ser ficar humano precisa claro estar isso. vivo, né? Ele precisa Né? E não sobrar, alimentando um mas sistema, mas o sistema precisa servir ao ser humano, né? Então, a grande discussão é como que a gente faz o desenvolvimento econômico acontecer, preservando a natureza e levando desenvolvimento para as pessoas que moram na floresta, uhum. né? Porque não é só a preservação, é o desenvolvimento daquelas pessoas ali para que elas possam, tendo investimento e desenvolvimento, encontrar uma forma de viver junto com a floresta que seja uma forma de harmonia, de equilíbrio, de preservação, de encontro, né? E não de devastação, de destruição. Deixa eu dar um oi pro Magdiel. Magdiel, não acredito que você está aqui. Que bom, viu, que você veio. Bem-vindos, bem-vindas. Gente, o Gianito entrou. O Gianito me mandou mensagem hoje às 8 da manhã, eu ainda não respondi. Gianito, ó meu dia, a correria. Mas queria também te falar, vou agora falar para todo mundo, é que meu pai está internado. Tá tudo bem, tá? Não se preocupem, ele tá bem, tá? É recorrente esse negócio. Então não deu tempo, minha vida tá assim, mas assim que terminar, eu juro que eu te respondo. Eu vou visitar o Genito, gente. Estou combinando com ele e não respondo. Enfim. Mas voltando aqui, ó, numa coisa que eu queria te perguntar. Bom, você falou, primeiro que você falou da floresta, e eu queria dar uma dica aqui pro pessoal para assistir. Tem que descobrir onde que assiste, né? Porque a gente viu no festival. Sábado, né, que a gente foi, né? Não, feriado. Na segunda-feira, no Mix Brasil, no festival, a gente assistiu o Ira. O Ira é um filme sobre uma artista trans da floresta de Manaus, né, que trabalha com os elementos da floresta. A gente fala de tanta coisa muito importante, mas fala disso, Francisco, que você falou assim: cadê o ser humano que vive na floresta integrando a floresta? Então tem uma hora que ela tá assim, ela faz no meio de um igarapé todo poluído, e o pessoal passando em cima da ponte ali em Manaus, e ela falando: gente, essa água aqui dava para beber. Antes a gente bebia dessa água e agora só tem lixo. Achei tão potente, tão forte, alguma pessoa gritando dali de dentro, assim, e todo mundo olhando, né? Quer dizer, é muito incrível. O YRA, o IRA, vê se vocês conseguem assistir, que vale muito a pena. Não, e a Direção. fotografia lindíssima do filme, né? Nossa, lindíssimo é o Felipe, que escreveu que é a live mais bonita das quartas-feiras. Obrigada, Felipe. Bem-vindo que você chegou aqui de novo com a gente. Obrigada, a gente adora a sua companhia. Mas então, filme de Juliana Cury e ela vai ser entrevistada pelo nosso canal, gente. Ela já deu ok. Teremos Juliana Cury aqui, porque a gente gostou muito desse filme. Agora, eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se eu vou te jogar na fogueira. Se eu te jogar na fogueira, você fala, não, Consuelo, isso é uma fogueira, enfim. Por quê? Qual é a diferença de. A Cláudia concordando, gente, vocês são os amores. Qual a diferença de ansiedade e angústia? Por quê? Eu vou te falar. Eu tenho a sensação em mim que eu não sinto eco-ansiedade, eu sinto eco-angústia. Quando eu penso em ansiedade, eu penso numa coisa assim, tô ansiosa, quase como se uma coisa acontecer. E o fim do mundo, do planeta, do climático, não me dá ansiedade, me dá angústia. E aí eu não sei se existe essa resposta do que eu acabei de Não, é perguntar. interessante isso que você associa, né? A angústia, quer dizer, a angústia como antecipação da morte, né? Ou A como, ansi... o- É isso, isso. Eu tô tentando né? ver A se eu entendi o que psicanálise, você falou. o Freud vai muito por esse caminho, né? Ele fala de um sinal de angústia, que seria, em última instância, a percepção de que algo está sob ameaça, né? Quer dizer, a ameaça à própria vida, né? A gente, na verdade, não, o Freud vai dizer que a gente nem sente angústia de verdade,
que a gente sente é um sinal da angústia, porque se a gente sentisse angústia de verdade, isso talvez fosse tão poderoso, né, que a gente talvez não desse conta, né, de lidar com tamanha de laceração, né, ou tamanha violência, né? Então, quando há um pequeno sinal assim, a gente já se sente super angustiado e já tem um monte de questões. Agora, é uma diferença de leitura, quando eu falo dessa diferença da psiquiatria para a psicanálise, porque o Freud vai entender isso a partir das relações com o inconsciente, né, das dinâmicas internas, das energias psíquicas. E ele vai descrever como que há o deslocamento, ou a condensação, ou a reinterpretação de reconexão, desconexão de energias dentro do psiquismo que vão produzir esse tipo de sentimento. A psiquiatria ela vai fazer uma leitura como se fosse de alguém que olha de fora, né? Vai observar o fenômeno, né? Então, como que a pessoa descreve que ela se sente? Ela sente sob ameaça, ela tem medo, e ela vai ter calafrio, ela vai ter tremedeira, o coração vai bater mais forte. São coisas que você pode averiguar, né? Observando de fora e não através de uma metapsicologia. Então, são duas formas de olhar distintas, né? Que é quando eu falo de angústia e ansiedade, dessas distinções. Isso vai permitir, por exemplo, classificações, como eu estava falando, né? Uma fobia que para a psicanálise é interpretada como uma angústia, na psiquiatria vai ser entendida como uma ansiedade, quer dizer, é um objeto que me gera uma cadeia de reações que são semelhantes às reações comportamentais da ansiedade, então, portanto, é uma ansiedade. E, né, sei lá, eu tenho medo de barata. Diante da barata, eu disparo essas reações. Eu começo a ter sudorese, taquicardia, né? Começo a ter hiperventilação. Então, olha só, o quadro fenomenológico é de ansiedade, logo é uma ansiedade, você classifica dessa maneira. A psicanálise vai entender que ali naquele objeto, uma barata, né, vai ter um representante, né? Aquilo ali é mais do que uma barata. Aquilo ali é um, quer dizer, tem um significante aí que une nesse objeto uma representação de algo muito ameaçador, né? E esse objeto tão inofensivo e tão pequeno, tão fácil de ser eliminado, se torna algo muito poderoso, muito grande, muito ameaçador, e isso me impede de pensar com clareza, de me organizar psiquicamente, e aí eu vou ter toda uma série de sensações de angústia, né? É, Enfim, dá para a gente falar mais sobre isso, né? A gente pode preparar um episódio ou uma live só para falar dessa Eu quero um distinção. manual. Se for angústia, é E assim, assim, assim. Se for ansiedade. porque daí você vai depreender todo um pensamento sobre a epistemologia que sustenta a psiquiatria, que é uma que vem de uma orientação médica, de um pensamento que é muito mais que dialoga muito mais com essências humanas, que é o pensamento que está em torno da psicanálise. Apesar do Freud ser médico, apesar dele ter tentado a sua vida inteira colocar a psicanálise em termos da biologia, da medicina, da psiquiatria, né? Depois a gente vai ter uma série de outros psicanalistas que vão caminhar para outros lugares, como, por exemplo, a linguística, né? Vão pensar a psicanálise ou algo derivado da psicanálise com relação à arte, vão pensar a estética para poder pensar a psicanálise. Quer dizer, a psicanálise ela consegue transitar por outros terrenos que a medicina clássica ela não vai poder transitar porque não são terrenos que dizem respeito à medicina, à biologia. Bom, ó, eu fiz uma pergunta, né? Olha o tamanho da resposta. Muito obrigada. Eu vou dar oi pro Odemir Puccini. Eu não acredito que você tá aqui. Quantos milhões de anos que eu não te vejo. Eu tô pensando em abrir live todo dia, que é para reencontrar os amigos, gente. Que coisa mais deliciosa que é isso. Olá, meu querido. Bem-vindo. Ó, o tema é
eco-ansiedade, que nós estamos batendo papo hoje, que inventaram um nome chique que é solastalgia, que não é nostalgia do sol, como eu gostaria que fosse, é só outro nome para eco-ansiedade. Mas eu aqui agora perguntei a diferença de angústia e ansiedade, e o que eu fiquei pensando da sua resposta? Primeiro, Francisco, eu morro de medo quando você fala a palavra epistemologia. Porque por mais que você explique, parece que eu não entendo. Mas eu consigo ver essa diferença entre um olhar que é médico sobre as coisas, que vai falar, barata, deu, pulsou o coração, bateu o coração, começou a suar, ansiedade, está aqui seu remédio. E um olhar que vai entender todo esse mistério de um indivíduo que quando vê uma barata pira, né? Assim, dá aquela coisa. É completamente diferente, né? Eu acho Então, isso se demais. você abrir, se você abre uma cabeça de alguém e faz ali a medida da energia que passa no neurônio, né? Você vai ver o potencial elétrico, o disparo do potencial acontecendo. Você mede a energia passando, mas Quando ela vê a barata. você não sabe que pensamento que está ali, né? Você só vê a energia atravessando o neurônio. Então você consegue colocar uma pessoa no PET scan e dizer se essa pessoa está sentindo prazer ou medo pela região do cérebro que é ativada. O que a gente não consegue dizer através do PET scan é se quando a pessoa sente medo, ela sente medo porque ela viu uma barata ou porque ela lembrou do dia que ela foi atropelada. Porque a área ativa é a mesma. Ou se ela está sentindo prazer porque ela está tomando um sorvete ou porque ela encontrou alguém que ela ama, né? Então, quando a gente fala do que significa um pensamento ou uma reação cerebral, a gente sai do campo da medicina, porque a medicina não vai ver o que significa, ela vai ver a relação é, entre uma reação e outra, né? É sempre uma coisa em função de outra, é uma química em função de outra, é uma energia em função de outra, né? Então uma relação da matéria. Francisco, vou ler aqui que o Felipe colocou, ó. Inclusive, esse raciocínio me puxou uma comparação de como o clown ou palhaço tenta transmitir, trabalhar esse momento de ansiedade. A ansiedade e a angústia geralmente vem para o paciente em momentos que antecedem decisões, sendo que ainda não está definido. Ô, Felipe, vamos contar para eles assim, ó. Ai, Patrícia Cornetti, fofura, eu não acredito, entrou ela e a Dani, as duas do mesmo. Ai, que gostoso, gente. Vamos contar, pessoal, que o Felipe a gente também conheceu aqui, tá aqui super circulando nessa comunidade mais gostosa. E você faz trabalho de palhaço no hospital, né, Felipe? E eu acho que tem mesmo esses momentos, né? Quando o palhaço, ele ama você de volta, Patrícia. Quando o palhaço está lidando com esse momento, né, de ansiedade ou de angústia, eu consigo lidar tão melhor do que a outra vida que habita esse corpo. Eu não sei porquê, eu lido muito melhor do que ela. Parece que vai para outro lugar. Ai, ai, não sei. Eu não sei. Felipe, Interessante eu não... isso que você Fala. fala, né, de uma alteração do estado interno capaz de fazer você lidar melhor ou pior com ansiedade e angústia. Então, mas aí vamos filosofar do palhaço aqui. Felipe, você me ajuda, tá? Por que é que eu não a outra que habita esse corpo, tenho tanta facilidade a mais com tudo do que a outra que habita esse corpo? Do que eu já pude refletir, aí você analisa, Francisco, é quase como se Eu fosse não, uma. vai, tem que ser com seu analista, comigo não. Eu não faço análise, só ela, gente. Eu não tenho analista próprio, só ela que tem. Mas o que é engraçado é que, uma das coisas que eu filosofei a respeito é que eu, como eu mesma, eu consigo me distanciar mais das coisas. É como se tivesse aqui a coisa acontecendo e eu aqui, ó, um pouco fora. Ela fica identificada. Ela já mergulha no É negócio, já o. sofre, Então a entendeu? gente Sabe o que eu sabe quis te quem é o dizer? ego e quem é o alter ego. Ah, isso quer dizer alter ego? É uma forma, né? Quem sabe da gente pensar, né? Esse lugar onde o ego não se identifica tanto como uma verdade, mas com algo que pode ser transmutável, que pode ser sonhado, que pode ser devaneado, né? Porque eu acho que uma grande fonte das nossas ansiedades e angústias
é acreditar que aquilo que a gente pensa que é o nosso ego é aquilo mesmo. Né? Quando a gente está hiperidentificado com alguma coisa, normalmente é quando a gente sofre nessa coisa. Né? Gente, passei mal agora com isso, adorei. É aqueles momentos que eu preciso sair da live para ficar pensando, gente, preciso pensar um pouco nisso. Aí a Vanessa, ó, calma que o filho é teu. É, Vanessa. Felipe, você botou um outro negócio que também eu concordo totalmente. É porque o palhaço compra o momento presente com mais naturalidade e intensidade. Concordo. Eu não sei se eu colocaria com essas palavras, mas exatamente assim, eu não sei se eu entendi o que você falou, mas do que eu entendi, eu concordo 100%, que é né, não a outra que habita esse corpo, eu tô sempre mais no presente do que ela. Ela tá sempre naquela história. Ai, pensando no futuro, preocupada com o futuro ou preocupada com o passado. E eu tô sempre mais presente. Acho que é isso, né, o Felipe, que você colocou, deixa eu ver. E eu creio que, mais que risonho, o palhaço é otimista. E isso dá muita diferença. E Então, aí, hum, né, eu acho que uma das grandes questões da eco-ansiedade é porque ela mata o otimismo. Né? É a sensação de que os sonhos estão interditados. Né? A gente não pode mais sonhar, a gente não pode mais ter perspectiva de futuro, porque não tem futuro, o futuro é devastação. Então, quando é como se você suspendesse a possibilidade do sonho, do devaneio, né, da esperança, do otimismo, como falou o Felipe, né? E quando você suspende tudo isso e tira isso das pessoas, eu tendo a acreditar que a coisa caminha na direção de uma melancolização, de uma patologização, de um aumento da ansiedade, da depressão, quer dizer, dessas formas contemporâneas de reação que as pessoas têm encontrado ou conseguido nesse mundo que vai apresentando, que vai empilhando trauma, né? É um atrás do outro, assim. Parece que, né? E eu acho que a gente tá bom, já deu, né? Acho que a gente precisa de um pouco mais de otimismo, de poder voltar a sonhar, de poder voltar a acreditar. Senão, eu acho difícil. Acho difícil o ser humano dar conta. oi, Karina! Que bom que você veio aqui de novo! Gente, vem toda quarta aqui ficar com a gente, bater papo, viu? Escreve aí, faz que nem Felipe, que nem Beth. Ó, Beth, isso que o Francisco tá falando, partindo do otimismo que o Felipe colocou, tem a ver também com evitar essa sensação de impotência, sabe? Assim, por quê? O Felipe colocou, o otimismo é subversivo. E eu acho que ele é subversivo nesse lugar da gente, e do lugar que o mundo está pondo a gente e tudo, de dizer, eu não vou me derrubar. Você pode vir com a catástrofe que quiser, que eu continuo acreditando no ser humano, no nosso potencial, no amor, na fraternidade. Né? Então, isso é muito subversivo para o mundo que está assim, né? Pondo a gente para baixo. Eu vou lembrar qual episódio. Ô, Francisco, tá dando oi pra Karina, né? Oi. Eu vou lembrar qual episódio que a gente escreveu, não, que a gente botou no canal, você escreveu, sobre o capitalismo melancólico. Porque aí a gente está de novo falando, Acho que né, foi o de terceiro do mundo VUCA. O Mundo VUCA, gente, lá no nosso canal. Que a gente vai falar desse sistema do qual a gente está todo mundo vivendo, né? Que puxa a gente. A Beth está fazendo jantar, mas está ouvindo. Ah, Beth, eu adoro ver live lavando louça. Então, que é um sistema que vai colocar a gente para fora desse lugar de otimismo, de empoderamento, né? De falar, não, eu vou fazer, tá tudo muito ruim, mas a gente ainda pode fazer. Mas eu vou parar A de falar gente porque tá tem que, a Franciscano. gente Fala. tem que mostrar para ela primeiros socorros em saúde mental para líderes, né? Deixa eu ler aqui o que a Patrícia escreveu, então. É um As negócio muito relações. complicado. Pera, deixa eu ler que eu não li ainda o que ela falou. Ó, você chamou a outra que habita esse corpo, ela não tá, viu? Só tô. As relações colaboradores versus empresas e gestores têm entrado em colapso. Imagina a ansiedade de nós RHs para dar conta. E os RHs estamos vivendo esta polaridade de forma cada vez mais angustiante, ansiedade a mil. Patrícia, o que a gente tem de depoimento, você não tem ideia. É isso mesmo. E aí, de novo, né? O que fazemos? Vamos sempre começar de falar sobre isso, né? E não desistir desse otimismo, desse lugar de que vamos, a gente está junto.
a gente tá junto. Mas quem? Se vocês? Não, sim, nós estamos aqui junto, ó. Só a gente que está aqui junto hoje, nós já estamos gerando uma energia super bacana, super positiva, pensamentos que podem engrandecer a gente e talvez tirar a gente desses lugares de impotência, né? Da gente estar nessa coisa. Só da gente saber que todo mundo tá, já dá um certo alívio, não sei em vocês, né? Mas você sabe, dona Patrícia, que nós temos muitas soluções para isso, hein? Não esquece da gente. Valentim Denis, bem-vindo, bem-vindo. Olha ela aí. Ah, Clarissa, bem-vinda. Eu gosto do pessoal que chega no final. Eu falo assim, gente, eu vou ficar com esse... Ai, que delícia! Vanessa, tô no Canadá! Ai, gente, eu tô me sentindo tipo que nem a Fabíola Cidral não tá mais na CBN, mas que ela falava: Fulano de Tal está em Hong Kong, Fulano de Tal está mandando uma carta aqui. Aí agora você falou que você tá no Canadá, tô me sentindo chiquérrima, viu, Vanessa? Que delícia! Ai, meu Deus do céu. Ó, pra quem entrou agora. Vamos fazer um resumo, porque já vai terminar, tá? Essa live. A gente escolheu o tema eco-ansiedade. Já que estamos na COP, né? Já que o tema, assim, Na junto, Copa, não. Na na COP. Copa, não, na COP. COP, Egito, meio ambiente, né? Então, cadê o quê? O Sprite, ó, o Felipe quer saber cadê seu Sprite. Quem viu, Hoje quem não já teve sabe disso, Sprite. não teve Sprite. Vem aqui toda quarta saber a história da Sprite. Mas então, por causa da COP, a gente resolveu falar de eco-ansiedade, que o Francisco trouxe, que tem um nome chiquésimo, solastalgia. Ah, solastalgia, muito bem. Cada um inventa um significado de solastalgia, eu já inventei um, tá? Nostalgia do sol, uma doença que dá no inverno. Mentira, é uma palavra chique para eco-ansiedade. E disso fomos puxando o fio, né? Do que é angústia, o que é ansiedade, como que uma psiquiatria vai tratar esses assuntos, como que uma psicanálise vai tratar esses assuntos, né? Tem muito pano para manga, quase dá para fazer dois de eco-ansiedade. Enfim, A gente pode Francisco, e fazer aí? mais sobre a ansiedade, mas eu acho que é um pouco isso, né? Eu acho que a psiquiatria vai ajudar a gente a identificar um sofrimento, vai ajudar a gente a diagnosticar em muitos momentos, né? A trazer essa singularidade, esse pormenor de um tipo específico, né? A mais de ansiedade. A psiquiatria é boa para criar essa variedade de nomenclaturas. E eu acho que a psicanálise ajuda a gente a pensar na eco-ansiedade, colocando o sujeito no centro do contexto de análise, mas considerando a relação dele com o mundo, né? Porque um sofrimento, desse tipo, ele não está aí só porque o sujeito tem uma disfunção ou um desequilíbrio ou bateu a cabeça, aconteceu alguma coisa com ele. Ele está aí porque a gente construiu um mundo produtor de sofrimento. Produtor de sofrimento, bom, mas isso aí qualquer construção de mundo pode ser. Mas de sofrimentos específicos, de sofrimentos que falam do nosso tempo, que falam das nossas urgências, né? E aí eu acho que a psicanálise ajuda a gente a pensar no nosso comprometimento também ético, né, com a questão da saúde mental e do nosso bem-estar e da nossa relação com o que a gente produz de psiquismo, né? Porque a gente é fruto de uma produção do mundo que está aí, mas a gente também produz esse mundo que vai produzir novas formas de subjetividade. Então, acho que são dois olhares aí que ajudam a gente a ter uma compreensão mais ampla de alguma coisa que, a princípio, é o nome de mais um problema que a gente tem que resolver, quando, na verdade, isso tudo caminha muito junto, né? O que eu gostei de chamarem de eco-ansiedade é porque eles juntaram, quase falando o que você falou, tá? Mas de outro jeito. Mas é que eles juntaram o mundo e o ser humano num sofrimento mental, assim, o sofrimento mental humano com uma questão do mundo. Quer dizer, é quase como se as Mas duas é sempre coisas assim. Então, mas se ganhasse mais Até no importância, porque aí delírio, né? você nomeia o negócio e aí você fala, gente, tem toda uma geração
eco-ansiosa. E se você quer lidar com essa coisa, não vai adiantar, né? Você tem que fazer as duas coisas, tem que cuidar da mente, tem que cuidar do mundo, do planeta, né? Gente, tá tanta gente chegando agora, eu quero morrer, porque a live tá acabando. Simone, bem-vinda, Simone Michelin Fofura. Oi, Gilberto, boa noite. Oi, Adriana Massa, que entrou também. A gente tá falando de eco-ansiedade. E aí a gente tá, bom, já tá falando, e enfim, o Francisco fez agora aqui um resumo. Ah, a Karina quer voltar para 2018. Ah, Karina! Aceita que dói menos, vem? Não se esqueça desse ensinamento. Aceita que dói menos. Vamos para 2023 com força, com otimismo, com esperança, como disse Felipe aqui, a gente ter esses outros olhares, né? Eu acho que esse também, boa noite, querida. Esse também é um dos nossos objetivos. A gente está junto aqui, né? Falando de trazendo temas que não precisa ser só a gente, tá? Você pode trazer seu tema, pode escrever aí, e a gente poder ir se fortalecendo nas ideias, nas análises e nas Manda pra saídas. gente durante a semana sugestões de tema, que dá tempo da gente Manda. pesquisar um pouquinho, trazer alguma coisa, a gente O comenta. Francisco é aquela pessoa que estuda, tá? Você manda o tema, ele vai ler. Eu não, gente, eu já chego aqui querendo inventar coisa, né? Mas manda que ele pesquisa, uma coisa que você tá querendo saber, uma pergunta, uma angústia tua, tá bom? Ai, Se a gente não Gilberto, muito souber, a Consuelo obrigada. inventa, não tem problema. Eu invento, eu também dou sou nostalgia, eu já expliquei o que é uma doença do inverno, você tá com nostalgia do sol. Gilberto, obrigada que você segue a gente faz tanto tempo. Olha, gente, cada amigo, amiga que aparece, cada seguidor, cada pessoa que fala, ai, que legal, dá uma força pra gente, né? Porque é puxado, né, a gente fazer as coisas no mundo, pra todo mundo hoje, pra gente também. Então, muito obrigada pela presença, por esse apoio tão lindo, viu? Ai, atendimento Atendimento psi psi para para artistas. artistas. Nossa. Gilberto, vamos combinar o seguinte? Peraí, vou anotar você para não te perder. Vamos fazer um inbox para a gente entender melhor qual o ponto, porque tem um, assim, eu posso derivar, posso aqui inventar, tá? Acho que ele A quer gente falar podia fazer um disso. recorte no tempo, assim, falar do É. sofrimento psi dos artistas na pandemia. Nossa Senhora, dá para fazer Esse tem um pano para 10 manga. horas, né? Exatamente. Mas Ai, pode ser também como que o manda. sofrimento psicológico inspira alguns artistas na produção. Então, por isso que eu queria Ou explorar melhor impacta, né? qual que é o ponto dele, né? Qual O é o Gilberto ponto? chegou agora, mas eu e Felipe também é palhaço, a gente conheceu ele aqui na live. A gente estava falando de uma facilidade que uma facilidade maior da gente como a gente, de palhaços, da gente lidar com certas questões. Então, tem coisas mesmo que o artista tem em outros canais, né? Ah, você é psicólogo e artista. É isso, né? Que junção boa. Eu não sou psicóloga e artista, e o Francisco também não, mas eu sou artista e ele é um psicólogo e a gente se juntou também. A Patrícia Cornetti vai mandar uma provocação por WhatsApp. Manda! Manda que eu quero, tá bom? Ô, gente linda, eu tô com dificuldade de terminar essa live aqui, tô apegadíssima, vou falar isso sempre porque eu fico, aí eu não quero ir embora, mas a gente precisa ir. Vocês voltam quarta que vem? Vocês vêm, gente? Vem, por favor. Será que tem jogo da Copa? A gente tem que olhar esse negócio do calendário. Mas, de qualquer maneira, a gente avisa, tá bom? Em jogo da Copa Quarta-feira vai que ser vem. difícil manter o equilíbrio. Eu amo esses coraçõezinhos que aparecem, eu amo, amo. Gente, eu fico tão feliz eles passeando aqui na tela. Gente, é isso, Francisco? É isso. Eu acho que foi uma Ah, delícia. a Karina disse que volta. Isso, cá, volta, por favor, tá bom? Um beijo, olha que gostoso estar aqui com vocês. Fiquem bem. Boa semana, até quarta-feira que vem. Ai, a Beth também, obrigada, viu? Karina, eu prefiro você. Fiquem bem, gente. Um beijo enorme. Até Beijo, quarta tchau, que vem. tchau. Tchau, tchau.